tudo bem? Eu sou a professora Leudilene, do Liceu Vespertino, e hoje vamos falar sobre função do segundo grau, uma revisão. Vamos falar primeiro sobre a definição, gráfico, as raízes, vértice da parábola, intersecção com o eixo dos y, esboço do gráfico, conjunto imagem e pontos extremos, máximo e mínimo. Definição da função do segundo grau. A função do segundo grau ela também pode ser chamada de função quadrática. Então, o que é uma função? O que é uma função do segundo grau? É uma função f, vou chamar de uma função f. Ela vai ser denominada do segundo grau ou quadrática quando para cada elemento x um conjunto A. Então, cada elemento x aqui em conjunto A, nesse conjunto A, faz corresponder um único elemento y igual a f de x no conjunto B. De tal forma que esse x ele está associado através desta lei de formação, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu pegar um outro elemento, o elemento m, por exemplo, ele vai estar associado aqui através da lei de formação, f de m igual a m ao quadrado mais bm mais c. Então, aqui eu representei a função quadrática pelo diagrama de flecha, em que eu tenho o conjunto A, que é chamado de domínio. Tá? Aqui estão os elementos independentes e o conjunto B de contradomínio, os elementos dependentes. Ou seja, para eu encontrar esses elementos, vou precisar atribuir valores para os elementos do conjunto A. Então, eu tenho aqui a função f de A em B, então essa imagem, esse desenho aqui, essa representação, significa que é a função f de A em B. Então, uma função ela é de segundo grau ou quadrática quando ela é definida por essa fórmula y ou por essa lei de formação, a fórmula ou é a mesma coisa que a lei de formação. Então, y igual a f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que esse a ele tem que ser diferente de zero. Esse a, esse b e esse c são números reais. Como eu já falei, A é o domínio, tá? Que ele é formado por todos os números reais, tá? Domínio, a gente está falando aqui de função que estão nos reais, dos reais. Então, esse conjunto A, ele é formado por números reais, tá? Esse conjunto B também é formado por números reais, tá? Contradomínio, esse conjunto A, como eu já falei, é domínio e o conjunto B é contradomínio. A imagem da função é um conjunto de todos os valores possíveis de f de x, quando x varia por todo o domínio e será estudada mais à frente, tá? Então, a imagem, na verdade, ele é um subconjunto do contradomínio. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Aqui temos a imagem, ó. Aqui temos a imagem. Aqui temos uma imagem. Aqui, ó, é um subconjunto do contradomínio. Então, f de x é a imagem da função no ponto x, tá? Gráfico. Como é que a gente vai fazer o gráfico da função quadrática?
temos um método comum para visualizar o gráfico da função do segundo grau. E esse método consiste em atribuir valores para a variável independente. Então, x é a variável independente. Vamos atribuir valores para essa variável independente e, em seguida, calcular suas respectivas imagens. Ou seja, calcular o valor de y, que é dado por f de x, através de sua lei de formação. Só que quando estamos fazendo o gráfico da função quadrática, o problema é saber quais valores atribuir, quantos valores atribuir. Então, vamos dar algumas dicas, tá? Para sabermos quais são os valores que temos que atribuir e quantos valores vamos atribuir. O gráfico da função quadrática ou função do segundo grau é uma parábola. E toda parábola ela tem um eixo de simetria, tá? E esse eixo de simetria ele é dado por uma reta. E por enquanto nós vamos aceitar que esse eixo de simetria é dado por essa equação aqui, tá? X é igual a menos b sobre 2a. Calculando o valor de x, vamos poder encontrar a imagem de x, tá? Ou seja, vamos poder encontrar o y. O valor encontrado nessa expressão representa o valor central a ser atribuído à variável x. A partir daí, atribuindo valores a mais e a menos que esse valor. Por exemplo, vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Primeira coisa, qual foi a dica que tivemos? A dica que tivemos é primeiro encontrar um ponto por onde passa o eixo de simetria, tá? Então, vamos encontrar a coordenada x, mas a coordenada x é dada por essa expressão. Essa expressão aqui, x igual a menos b sobre 2a. Aqui eu coloquei a tabelinha, tá? Para que possamos atribuir valores para x e em seguida encontrar os valores de y. E em seguida encontrar os valores de y. Aqui temos os eixos, formando o plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo dos x e o eixo dos y. Então, vamos encontrar o valor de x por onde o eixo da parábola passa. E em seguida, a gente vai atribuir valores a menos ou a mais que esse valor de x por onde o eixo da parábola passa. Então, primeiro, sabemos que a lei de formação da função do segundo grau, função quadrática, é esta aqui. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Comparando, temos que a é igual a 1, a é o número que vem na frente do x ao quadrado, b é igual a menos 6 e c é igual a 5. Eu posso vir aqui e substituir nessa expressão, certo? Para poder encontrar o valor de x. Então, quem é x? X é igual a menos... x é igual a menos 6, que é o valor de b, o menos é da fórmula, e o menos 6 é o valor de b, sobre 2 vezes a. A é 1. Então, menos 6 dá mais 6, 2 vezes 1 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, x é igual a 3. Esse é o valor por onde o meu eixo de simetria passa, tá? O valor da coordenada x por onde o meu eixo de simetria passa.
Então, vamos encontrar o valor de y quando x for igual a 3. Então, quando x for igual a 3, temos que, substituindo na lei de formação, a lei de formação é f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Essa é a lei de formação. Então, quando x for igual a 3, quem vai ser o valor de f de x ou y? Então, f de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Isso aqui é igual a 9 menos 18 mais 5. Nove menos 18 dá menos 9. Menos 9 mais 5 é igual a menos 4. Então, quando x for igual a 3, o y é igual a menos 4. Tá? Então, vamos colocar aqui esse ponto de coordenada 3 e menos 4. Colocando no plano cartesiano, temos esse ponto bem aqui, ó, coordenada 3 e menos 4. Esse ponto aqui é o ponto por onde passa o eixo de simetria da parábola, tá? Aqui vai passar o eixo de simetria da parábola. É o ponto por onde passa o eixo de simetria. Esse é o eixo de simetria da parábola, certo? Agora, vamos atribuir valores a mais ou a menos que esse 3, tá? Para poder desenharmos o gráfico. Encontramos o ponto por onde passa o eixo de simetria, cuja coordenada x é dada por menos b sobre 2a. E agora, vamos atribuir valores para x igual a 1. Quando x for igual a 1, qual vai ser o valor de f de 1? Quem é y? Então, x for igual a 1, eu tenho que 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5 é igual a 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. 1 menos 6 é menos 5. Menos 5 mais 5 é igual a 0. Então, eu tenho um novo ponto de coordenada 1 e pontos de coordenada 1 e 0. Tá? Ponto de coordenada 1 e 0. Ponto de coordenada 1 e 0. Então, vamos colocar esse ponto aqui no plano cartesiano. Coordenada 1 e 0 fica exatamente em cima do eixo do x, tá? Porque a primeira coordenada é 1 e a segunda coordenada é 0. Próximo ponto, como é que eu vou descobrir? Atribuindo valores para x, após valores que vêm antes do 3. Então, atribuir o 0. Quando o x for 0, quem vai ser o f de x? F de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. Isso aqui é igual a 5. Então, quando x for igual a 0, o y vai ser 5, formando um novo ponto de coordenada 0 e 5, tá? Então, vamos botar esse ponto no plano cartesiano. Esse ponto está exatamente em cima do eixo dos y, porque a primeira coordenada é 0. Quando a primeira coordenada é 0, o ponto fica em cima do eixo dos y. Atribuir mais um ponto, quando x for igual a 5. Então, o f de 5
é igual a 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5. 5 ao quadrado é 25, menos 6 vezes 5 dá 30, mais 5. Isso aqui é igual a zero. Então, quando x for igual a 5, o y é igual a zero. Então, o ponto de coordenada 5 e 0. Colocando esse ponto no plano cartesiano, eu tenho bem aqui. Também está em cima do eixo dos x, tá? Visto que a segunda coordenada é zero. Atribuindo mais um ponto, mais um valor para x. Atribuindo mais um valor para x. Quando x for igual a 6, quem é o f de x? F de 6 igual a 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, mais 5. Isso aqui é igual a 36 menos 36, mais 5. Então, temos que o f de 6 é 5 e eu vou ter o ponto de coordenada 6 e 5, tá? Aqui, ponto de coordenada 6 e 5. Primeira coordenada no eixo do x, 6, e a segunda coordenada no eixo dos y. Bem, aqui está o meu ponto. Agora sim eu posso estar desenhando o meu gráfico. Aqui, esse é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Tá? O que você pode perceber aí? Que a concavidade da parábola está voltada para cima. Tá? Isso ocorre porque... Por que essa parábola aqui está, a concavidade está voltada para cima? Porque esse valor de A, bem aqui, o valor de A, ele é o valor que é positivo. A é maior do que zero. O valor de A é positivo, o A é maior do que zero. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Próxima aula vamos continuar nossa revisão.